E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos aqui com mais um capítulo de Pathfinder Wrath of the Righteous na campanha principal, em que eu aqui, o Corek, vão estar lhes torturando, lendo as coisas em voz alta com a minha dislexia, coisa mais linda que tem. Nós paramos exatamente aqui. O senhor demônio Descari acabou de foder com a cidade, destruir a cidade, e caímos nesse buraco. Não há descanso na guerra contra os demônios. Esses monstros invadiram a cidade durante o festival. Durante um dia, transformando o dia festivo em uma batalha pela vida do povo. Canebra sobreviverá esse ataque brutal? Engolidos pela escuridão. Um festival organizado para elevar a moral da cidade terminou em morte e destruição. Os poucos que conseguiram sair vivos acabaram nas antigas catacumbas abaixo de Canebras. Um lugar que, segundo as lendas, é o lar de criaturas humanoides sedentas de sangue. Encontre outros sobreviventes. Em um único golpe da foice colossal do Lorde dos Demônios foi o suficiente para transformar a alegria em terror e os brindes em lamentos mórbidos. Aos sobreviventes sortudos dessa calamidade só lhe resta reagrupar e reunir o máximo de companheiros nesse infortúnio. Queda suave. A criatura ou objeto afetados caem lentamente e não sofre dano de queda, enquanto os efeitos da magia estiverem em vigor, quando de queda enquanto estiverem em vigor. Quando a duração é expendida. Ok, isso aí. Santa Mãe de uma mulher pequena com cabelos castanhos bagunçados estremece de dor e solta uma torrente de palavrões entre os dentes cerrados. Ela está presa ao chão por algumas rochas pesadas. Hey, stay with me. You actually got pretty lucky. You fell down into a black hole. But at least you're not on your own. You've got a great companion. Everything's going to be just fine. Tell me something. Can you feel your legs? Ei, fique comigo. Afinal, você teve muita sorte. Foi uma queda e tanto, mas pelo menos não está sozinha. Vou te ajudar. A jovem de armadura de... A jovem com armadura de cavaleira examina as rochas cuidadosamente. Ela está avaliando claramente como movê-las. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Diga-me, você sente suas pernas? I feel them all right. One say no to a little less feeling in them. My ankle's killing me, but my back seems to still be in one piece. My head, too. Eu sinto elas, mas eu preferiria que elas fossem esquecidas por um tempo. Os meus tornozelos estão me matando, mas acho que as minhas costas ainda estão inteiras. Minha cabeça também. That's all that matters. Now, we're going to... Hey! Fancy meeting you down here. You're the one that Tarendalev healed today, right? You aren't injured, are you? Will you help me get her out from under the boulders? Isso é o que importa. Agora vamos... Ei! Ao notar sua presença, a cavaleira agarra a empunhadura da espada, mas após observar o seu rosto por um momento, ela levanta a mão para cumprimentá-la. Que surpresa encontrá-la por aqui. Você é aquela que Tarendalev curou hoje, não é? Se não estiver ferida, poderia me ajudar a tirá-la debaixo dessas rochas? Assim, eu quero tentar ajudar, mas os dados são sempre complicados, né? Não se preocupe, vamos tirar você daqui. Reunindo todas as suas forças, você consegue levantar as rochas o suficiente para a mulher libertar a sua ferida. A mulher libertar a mulher. Meu Deus do céu, começou. Se acalma. Você consegue levantar as rochas o suficiente para libertar a mulher ferida
nos escombros. Ah, damn it all. I think it's broken. Oh well, I've had worse. I'll just make myself a splint out of something. Thanks for the help. I wouldn't have lasted long on my own stuck under there. I'm Anevia Tirabade, of the Eagle Watch. I was overseeing security at the festival square. I thought maybe spies or demon worshippers might have something nasty planned. What actually happened, though, now that I did not see coming. I don't think anyone could have been prepared for that. A mulher sente sua perna. Merda! Acho que está quebrada. Bem, já passei por coisas piores. Vou improvisar uma tala com o que temos em mão. Ela tira um pedaço de barbante do bolso e começa a trabalhar. Obrigado pela ajuda. Sozinha, eu não teria conseguido. Eu sou Anevia Tirabelle, da Patrulha da Águia. Estava encarregada da segurança da praça durante o festival. Pensei que espiões ou adoradores dos demônios estivessem tramando algo grande, mas certamente não esperava algo dessa magnitude. Acho que ninguém poderia ter previsto isso. Ela é a Anevia, quem não lembra, é a esposa da Tirabelle. Não, ela é a Tirabelle. Qual é o nome da mulher? Eu não lembro a orc lá. Que a gente estava preocupado na campanha anterior. Well, I'm Sela, paladin by the grace of Iomedae. I crossed the whole continent to come to Mendev and fight demons. And well, I've been fighting for a while now. Bem, eu sou Sela, paladina pela graça de Iomedae. Viajei por todo o continente para lutar contra os demônios de Mendev. E bem, eu tenho lutado já faz um tempo. I don't even want to think what might be happening up there in the city. Canabres has lost the protection of Terendelev, and of the Wardstone too, looks like. It's a relic without equal. It was placed here personally by Iomedae's herald, with the goddess's blessing. I really wanted to go see it, to pray before it. But there's no point worrying about a stone when there are people dying in the streets. O rosto de Sela se fecha. Sela se fecha. Não quero nem imaginar o que está acontecendo lá em cima. Menebres perdeu a proteção de Terendelev. E parece que também perdeu a Pedra Protetora. É uma relíquia incomparável. Comparada com a de Aral... colocada pelo Arauto de Iomedae. Com a bênção da própria deusa. Sempre quis ver a pedra e rezar diante dela. Mas não seria apropriado me preocupar com uma pedra enquanto pessoas estão morrendo nas ruas. Pedras protetoras são uma série de artefatos poderosos que bloqueiam a expansão da ferida do mundo. A pedra fundamental e a mais importante da cadeia foi erguida na cidade de Canabres pela própria mão da herdeira. O anjo de asas douradas enviados pela deusa Iomedae. Yeah, things are looking grim enough, but don't lose heart. Wardstone or no, dragon or no, Canabres will never give in. Simple as. Well, Sim. We've introduced ourselves. What about you? Sim. Não é uma situação tranquila. Mas não deixe de te desencorajar. Com ou sem pedra protetora, com ou sem dragão, Canabres nunca desistirá. Simples assim. A Anevia olha para você. Bem, já nos apresentamos. E você? Sou uma estudiosa, vem combater o abismo. Alguns veem a guerra como oportunidade, uma mercenária. Deixa o destino me levar. Não, sou viajante, meu nome é Casca. Não era essa conta. Eu vim combater o abismo. A fellow crusader! Welcome, sister. This is great. I would have been happy to have any companion in this. But it's nice to be stuck down here with somebody who's my kind of crazy. Uma companheira da cruzada. Bem-vinda, irmã. Prazer em conhecê-la. Nesse buraco, eu teria ficado satisfeita com qualquer companhia. Mas é bom estar presa com alguém tão pancada na cabeça quanto eu. Essa tradução tá meio estranha, mas tudo bem. It's a good thing you've still got your faith. Because right now, to be totally honest,
Faith's probably the only thing we do have. Que bom que você ainda tem sua fé. Porque, sinceramente, temo que seja a única coisa que podemos confiar nessa situação. Now then, I'll hobble my way out of here somehow. The city ain't far, only 30 paces or so. That's if you're going straight up, of course. I'm afraid we're gonna have to go the long way round. A neve aperta o barbante ao redor de sua tala improvisada e com dificuldade luta para ficar de pé, apoiando-se em uma vara como bengala. Agora sim, acho que consigo mancar até a saída. A cidade fica apenas 70 passos acima da nossa cabeça, o que significa que teremos que encontrar uma maneira de percorrer o caminho mais longo. To summarize, there are 3 of us with 5 working legs, 3 pairs of decent hands, 2 clear heads, and 1 made of wood. That's mine. Underground monsters beware! Anevia, you stay behind us. You're in no fit state to fight. If we do come up against anything, the 2 of us will try to manage on our own first. Well, onward! May the good deities lead us back to the open sky soon. Resumindo, somos 3, com 5 pernas boas, 3 pares de mãos funcionais, 2 cabeças pensantes e uma de madeira, que é a minha. Monstros subterrâneos, melhor tomarem cuidado. Scylla brinca com uma piscadela. Anevia, fique para trás de nós. Você não tem condições de lutar. Se houver problema, tentaremos administrá-lo sem você. E agora em frente, que os deuses benevolentes nos guiem rapidamente à superfície. Vamos lá, galerinha. Cachorrito na frente. Eu vou aqui, você vai aqui. Ah, ok. Eu tô com o modo ativo, eu acho. Em tese eu só poderia montar no cachorro depois do nível 7 ou 6, mas... eu tô com o modo ativo. É um lobão. Acho que o lobão deveria poder montar. A mãe desse bicho. Hurun colocou todas as armas que ele confiscou nesse baú. Dê uma olhada, suas coisas podem ter sobrevivido à queda. Uma espada longa que eu posso usar. E isso aqui, por enquanto, é só isso que eu iria estar utilizando. Let's move. Escama de Tarandalev. Who's there? Quem está aí? As roupas elegantes dessa jovem meio-elfa estão rasgadas e manchadas de sangue, poeira e sujeira. No entanto, sua postura é tão digna que quase se tem a impressão de que você está em uma festa da alta sociedade, e não nas catacumbas úmidas e sombrias abaixo da cidade. Seus dedos seguram a empunhadura de uma rapieira com confiança, pronta para sacar a qualquer momento. E aos seus pés, está um cadáver mutilado, que é difícil de identificar se foi um animal ou uma pessoa. Relax, friend. We're not demons or cultists. Don't poke my eye out with that thing, all right? We fell down here during the attack. I'm Scylla, that's Anevia, and this is our new friend. We're looking for a way back to the surface. Calma, amiga. Nós não somos demônios nem cultistas. Estamos aqui, então não vá furar meu olho com essa agulha. Nós caímos aqui durante um ataque. Meu nome é Scylla. Estas são Anivia e nossa nova amiga. Estamos procurando uma maneira de voltar para a superfície. Really? I'm so ever glad to hear it. Allow me to introduce myself. I am Camellia. I was also in the square when... I can scarcely believe it. How did all those demons get into the city? I thought, naively it now seems, that the Wardstone protected us from attack. And Tarendalev, I can't wrap my head around it.
Sério isso? Sério, isso é reconfortante. A jovem responde, relaxando um pouco, mas sem mexer a mão. Permita-me que me apresente. Meu nome é Camília. Eu também estava lá quando, por um momento, ela perde o controle e seu medo vislumbra através da máscara de serenidade. Ela lambe os lábios nervosamente antes de continuar. Não consigo acreditar. Como os demônios conseguiram invadir a cidade? Como fui ingênua. Achei que a pedra protetora nos protegeria de ataques. E Tarendalev, tudo isso está além da minha compreensão. Infelizmente, um golpe do Lorde Demônio é impiedoso, mesmo Tarendalev não resistiu. I can't argue with that. We're fortunate to be alive, albeit underground. Sim, eu consigo imaginar. Pelo menos nos consideramos sortudos por ainda estarmos vivos, mesmo nessas profundezas. Daskari himself has come to Canobras. There's no mistaking that ugly mug. Durandalev tried to fight him, but what could she do against a near deity? Even the Wardstone was no help. Our city used to be protected by powerful forces, but now... Nescari veio pessoalmente a Canabras. Eu reconheceria sua cara feia em qualquer lugar. Tarandalev interveio, mas diante ao poder quase divino, ela não teve chance. Nem a Pedra Protetora ajudou. Nossa cidade estava sob a proteção de forças poderosas, mas agora a neve balança a cabeça. We've seen how powerless they truly are. Henceforth, we shall have no one but ourselves to rely on, I suppose. Sabemos que nós não éramos páreos para os demônios. Não ficou bem isso que ela falou em inglês, mas tudo bem. Camélia finaliza o pensamento de Anívia com precisão impecável. Agora, acho que só podemos confiar em nós mesmos, eu suponho. Conte-me mais sobre você. Who am I? Just an ordinary citizen who decided to take a stroll through the square on the day of the festival. But that's not what you wish to know, is it? You most likely wish to know whether I'll be a burden should you ask me to join your group. No need to worry about that. I can assure you that I am skilled with a rapier, and I also possess some knowledge of magic. A jovem dá de ombros elegantemente. Eu sou apenas uma cidadã comum que decidiu passear pela praça para curtir as festividades. Mas não é isso que você deseja saber, não é? Obviamente, você se pergunta se seria um fardo caso me convide para participar do seu grupo. Deixe-me tranquilizá-la. Além de ser habilidosa com a rapieira, eu também tenho algum conhecimento de magia. Concluiu a jovem, tocando no seu amuleto de caveira de cobra que está pendurado em seu pescoço. O que aconteceu com o pobre coitado? Quem era? I don't know. He must have been in the square when disaster struck. I tried to revive him, but he was already dead, sadly. Eu não sei. Ele devia estar na praça quando o desastre aconteceu. Eu tentei reanimá-lo, mas infelizmente ele já estava morto. He didn't get these wounds from the fall. Be on your guard. Whatever killed him likely hasn't gone far. Não foi a queda que causou esses ferimentos, disse Sila, olhando em volta com desconfiança. Fiquem alerta. Quem quer que tenha feito isso pode estar perto. Hang on. I think I know him. His name's Aravashniel, the egghead from the library. He was a good lad, even if he was kind of stuck up. May his soul rest in peace. A Nívia observa o seu rosto morto. Espera um minuto. Acho que conheço. Esse é Aravash Shinal, o intelectual da biblioteca. Um bom menino, ainda que um pouco metido. E sua alma descansa em paz. Quer se juntar a nós? Certainly. Survivors should stick together. It's only sensible. Who knows what else could be prowling about in these caves? Com certeza. Nós sobreviventes devemos unir forças. É o mais sensato. Quem sabe o que mais se esconde nessas cavernas? Precisamos seguir em frente.
Em algum lugar deve ter um caminho de volta para a superfície. That's right. It would be the height of foolishness to survive a demon attack only to perish under a pile of rubble. Let's see if this poor bloke has anything useful on him. Meu Deus, eu não li. Not to sound like a heartless brigand or nothing, but we kinda need all the supplies we can get right now. Está certo, seria uma pena perecer sobre os escombros depois de sobreviver a um ataque de demônio. Vamos ver se encontramos algo útil nesse pobre coitado. Não quero parecer massacradora, sem coração, mas precisamos de todos os recursos que pudermos obter agora. Mas para, faquinha, ó, aqui. Opa-primas são bons, dão mais bônus. Aqui, pode ser não usado. Vou ficar à disposição disso aqui. É, meio que todo mundo um cara do outro, né? Acho que era meio. Follow me. We should move. Pararapapá. Together we stand. Did I mess up Open your again? heart to me. Do not fear. Do not waver. Ui. Into the fray. Forwards. Ah, ela tá feia. Pô. A Nívia, se eu não tivesse conseguido tirar as pedras debaixo dela, ela não estaria ajudando. E ela é muito mais forte que a gente nesse momento do jogo. Então foi uma boa coisa que eu passei no teste de... March on. They will merda. break against our Tudo resolve. bem. We won't falter. Strike with all your might. I'll cut you wide open. The light take you. We will be Opa, né? victorious. Olá, Nívia. Macho todos. Aí, olha só. Tem 2 ataques já. Roubado demais. The inheritor, guide my blade. Demand your blood. We can do it. Tinha alguma coisa que eu lembro. De cura. Adventures await. What's on your mind? I wonder. No reason to pause. We cannot be defeated. Into the fray. No glory without risk. You are today's sacrifice. Boa, time. This is my path. Uia. Viu, hein? Go for their hearts. Ele se machucou. I'll cut you wide open. I'm Eita. tired of waiting. Ah, falei. Tristeza. Onwards. Tinha uma coisa antes. No outro lado do mapa. Aqui.
Tive alguma relação? Tive. Encontre o caminho à superfície. Na melhor das hipóteses, as cavernas abaixo de Canebra sempre foram consideradas uma armadilha mortal. Agora que os terremotos destruíram a maioria das passagens, será necessário um milagre para aqueles que foram engolidos pela escuridão verem a luz do dia novamente. No, I can't just walk away. It's got to be here somewhere. Droga, aguinha. A garganta ficando seca. Se hidratem, galera. É importante. Não, eu não posso simplesmente ir embora. Tem que estar aqui em algum lugar. Você tem dificuldade de distinguir as feições do rosto no escuro. No entanto, basta que ele passe pelo feixe de luz para que você possa perceber que nunca encontrou uma criatura assim. O desconhecido parece uma obra de um entusiasta da vivisseção. Acho que é isso. Que tentou criar um híbrido entre um homem e um lagarto. Wenduog! O homem congela quando percebe você. Seu único chifre curvo. Um único chifre curvo. Não, essa mesmo. Meu Deus. Seu único chifre curvo projeta uma sombra ameaçadora na parede da caverna. Wenduog. Lan, did you find it? Who is that? Lan, você encontrou? A aparência da mulher é tão estranha quanto a do seu companheiro. Um cruzamento entre um felino e uma aranha. Quando ela nota você, imediatamente adota uma postura de combate. Seus movimentos têm a graça mortal de uma predadora selvagem. Quem são elas? The do-gooders here to save our mongrel souls, no doubt. Wait. They might know what's going on up there. As boas samaritanas que vieram salvar nossas pobres almas mestiças, eu acho. Lan interrompe com uma cena na cabeça. Acalmem-se. Talvez ela saiba o que está acontecendo lá em cima, na superfície. Demônios estão devastando Canabres. If things are as bad as you say, then we all have to hurry. Lan, a expressão de Lan endurece. Se a situação é tão terrível quanto você diz, o tempo está se esgotando. You didn't come from the direction of the shield maze. Damn it. I couldn't care less about what's happening on the surface, but the maze. Wenduog olha para você pensativa. Você não veio da direção do labirinto de escudos. Droga. Eu não me importo com o que está acontecendo na superfície, mas o labirinto... I realize that you guys have your own troubles, but we need to be in Canabres. People are dying up there. Please, show us the way out. Eu imagino que vocês tenham seus próprios problemas, mas precisamos voltar a Canabres. O mais rápido possível. As pessoas estão morrendo. Morrendo lá em cima. Por favor, mostre-nos como sair daqui. Quem são vocês? Tieflings? Tieflings are the descendants of people who sullied themselves by mating with demons. Our ancestors would never sink that low. We are the underground crusaders, the children of the Crusade's finest. O rosto de Wenduog se contorce com desprezo. Tieflings são a prole da imundície que se degradaram ao acasal. Caralho, buguei tudo aqui. Zero. Tieflings são a prole da imundície que se degradaram ao acasalar com demônios. Nossos ancestrais nunca teriam descido tão baixo. Somos os cruzados subterrâneos, descendentes dos maiores soldados na cruzada. Sadly, underground crusaders is a bit of a mouthful, so people usually just call us mongrels. Infelizmente, cruzados subterrâneos são um pouco exagerado. Por isso as pessoas geralmente nos chamam de apenas de mestiços. You just love repeating that, don't you, Lan? Mongrels. That's what the Uplanders call us.
but we call ourselves Neithers. O Endwag suspira com desdém. Você gosta dessa palavra, Enlan? Mestiços. São como pessoas da superfície nos chamam, sim. Mas preferimos subterrâneos. No matter what you call us, it's not gonna stop our horns, hooves, or tails from growing. Não importa quanto você não importa como você nos chame, isso não vai impedir nossos chifres, cascos e caudas de crescerem. É a primeira vez que ouço falar dos cruzados subterrâneos. In Canabras, they're called mongrels. People say that they come up to the surface at night and eat anyone foolish enough to wander alone after midnight. To tell you the truth, I thought you guys were just a tale to tell kids at night. Em Canabras são chamados de mestiços. Dizem que eles saem da caverna. Meu Deus do céu. Dizem que eles saem de cavernas à noite para devorar os descuidados que vagam pelas ruas em meio à escuridão. Sila se volta para Lan e Wendwag. Para ser honesta, pensei que vocês fossem apenas uma lenda. Uma história que é contada para assustar crianças. That's human gratitude for you. Our forefathers suffered the consequences of demonic corruption, all to protect Mendev and Golarion. And for what? So we could become monsters used to frighten children. Wendwag bufa com desdém. Mas vocês, humanos, têm a maneira engraçada de expressar sua gratidão. Foi para proteger Mendev e Golarion que nossos ancestrais foram vítimas da corrupção demoníaca. E tudo isso para quê? Para sermos tratados como monstros usados para assustar crianças. Mendev. A nação de Mendev, mais do que qualquer outro território de Golarion, é inteiramente definida pelo seu conflito contra as forças do abismo. Os habitantes dessas terras ameaçada lutam constantemente contra a ferida do mundo. A fenda demoníaca que paira além da fronteira ocidental. Golarion. Terceiro dos 11 planetas que orbitam o Sol Amarelo. Nos confins do plano material, Golarion é um planeta azul com vastos oceanos e terras verdejantes, que proporcionam um ambiente para inúmeras culturas florescerem. Na verdade, Golarion é o planeta mais populoso do seu sistema solar. Por causa de seu ambiente naturalmente hospitaleiro e de suporte à vida, que alguns consideram ser o trabalho dos deuses. Os astrólogos às vezes chamam de a criança. No entanto, cientistas de outros mundos costumam se referir a Golarion como a gaiola, como o planeta agindo como uma prisão cósmica para o deus louco Rovagog, acorrentado em seu centro. Every mongrel has their own take on it. Our chief, for example, thinks of us as something like a reserve military force. He thinks we're standing by until the moment we're needed, and when we emerge on the surface and save the day, all the people will see how good we are and they'll love us for it. Yeah, he leaves that last part out when he talks about it, of course, but it's easy enough to read between the lines. Nan suspira. Cada mestiço tem sua própria visão sobre o assunto. Nosso chefe, por exemplo, nos considera uma espécie de unidade de reforço. Aos olhos dele, devemos ficar aqui até o momento em que os cruzados precisarem de nós. E quando sairmos para salvá-los, todos verão que somos bons e nos amarão por isso. Tudo bem que talvez eu esteja exagerando um pouco, mas você me entendeu. O que é esse lugar? This is the hall where we remember the glory of our forebears. Sorry about the mess. It doesn't usually look like this, trust me. Sometimes we even wipe the dust off the exhibits. Este salão é uma homenagem à glória de nossos ancestrais. Pena que você o veja nessas condições. Normalmente não é bagunçado, acredite em mim.
Às vezes até tiramos o pó de tudo. This is where the relics of the first Crusaders are displayed. Our lives are short. Our glories are quickly forgotten. But this place helps us to remember that we are just as worthy as anyone else. And that our lives are not lived in vain. É aqui que estão expostas as relíquias dos primeiros cruzados. Nossas vidas são curtas e nossas glórias rapidamente caem no esquecimento. Então, aqui lembramos que somos dignos como os outros. E nossas vidas têm sentido. The first Crusaders? You've been down here that long? That's crazy. A neve assalta o nosso civil. Os primeiros cruzados? Há quanto tempo vocês moram nessas masmorras? É loucura. O que vocês estão fazendo aqui? That's none of your Isso não é da sua... We're looking for a holy sword. It was here, in the center, sticking out of a rock. The sooner we find it, the better. Some kids from our tribe took off for the shield maze. They figured it had collapsed, and now it's their time to go up to the surface, like all the legends foretold. Estamos procurando uma espada sagrada. Ela estava aqui, no centro da sala, plantada em uma rocha. Lan franze a testa. Quanto mais cedo a encontrarmos, melhor. Alguns dos jovens de nossa tribo estiveram no labirinto dos escudos. Eles acharam que havia desmoronado, e era hora de subir à superfície, como as lendas previam. Except they don't have a clue what's waiting for them up there. They're not fighters. And Saul, the chief of our tribe, is dead set against it. He says that now isn't the time for the underground crusaders to take up arms. If we get the holy sword, we might be able to change the chief's mind. O problema é que eles não têm ideia do que esperam lá embaixo. Lá em cima, na verdade. Eles não são lutadores. Esu, o chefe da nossa tribo, nos proibiu estritamente de sair. Ele disse que ainda não chegou a hora dos cruzados subterrâneos pegarem as armas. Se encontrarmos a espada sagrada, podemos fazê-lo mudar de ideia. It's a fool's errand. None of us will be able to hold the sword, let alone use it to save anyone. It's not an ordinary weapon. It's made from righteous heavenly flame and will burn anyone who touches it. Do you think you're special, Lan? Manox respira fundo. É inútil. Nenhum de nós pode empunhar essa espada. Muito menos usá-la para salvar alguém. Essa não é uma arma comum. É feita da chama virtuosa do paraíso. E queima quem ousar tocá-la. Você acha que você é diferente do resto de nós, né? O paraíso é um plano da esfera externa. Um reino de grande virtude, onde as forças do bem se reúnem para resgatar planos inferiores e ajudar almas dignas a encontrar descanso. Apesar de sua vastidão inconcebível, esse plano parece, para a maioria dos visitantes, como uma montanha misteriosa, cujo pico está levitando. Os habitantes do paraíso consideram a lei e o bem como meu Deus, meu cérebro bugou, galera. Consideram a lei e o bem como uma e a mesma força. A ordem é para eles o mais virtuoso dos bens, e o mais virtuoso dos bens A ordem é para ele o mais virtuoso dos bens, e o mais virtuoso dos bens das ordens. A ordem é para eles o mais virtuoso dos bens, e o mais virtuoso bem das ordens, ok? Eles reconhecem as boas intenções dos Azatas de Elysium, mas os veem como crianças perdidas.
De maneira semelhante, ele se opõe às forças leais do mal do inferno. Mas elogiam sua inteligência e acreditam que pode raciocinar com eles para negociar tréguas e compromissos, até mesmo guiá-los às redenções. I'll pick it up with my teeth and tie it to my hand if I have to. It doesn't matter. An angel's sword and a troop of stalwart mongrels will be able to work a minor miracle. Speaking of which, you're still here, Wendu, which means that deep down, you know it's possible. Eu vou pegá-la com meus dentes e amarrá-la na minha mão se for preciso. Não importa. Com a espada de um anjo e uma tropa de valentes mestiços, tenho certeza que faremos um pequeno milagre. Ele ri. Falando nisso, notou que você ainda está aqui, Wendu. No fundo, você também acredita nisso. Anjos. Os anjos são um grupo de celestiais altruístas ordinários de 3 planos superiores: Nirvana, Paraíso e Elísio. Eles representam as múltiplas interpretações do bem. Os anjos mais velhos foram criados pelas primeiras divindades do bem, e estão entre os seres mais antigos do Grande Além. Eles foram treinados desde o nascimento em seu papel como guardiões e servos celestiais. E muitos ainda servem o seu Criador até hoje. Hoje, a maioria dos anjos nasce das almas de mortais benevolentes após a morte, e não das mãos de deuses. Às vezes, as almas até retêm aspectos da sua forma mortal. O Wendu dá de ombro e se vira. O labirinto realmente leva à superfície? Yes. There are other ways up, but they are far from here. And after the earthquakes, there's a good chance they've collapsed. But the maze... There's a legend among our people that when the walls of the maze fall, that will be a signal for us, the underground crusaders, that the time has come to go up to the surface and fight the demons in the final confrontation. Until then, the people say the maze is shielding us from taking rash actions. I'm the only one in our whole tribe to have been in the maze. And even I don't know if it's true. But the further I went in the maze, the fresher the air became. That means that it really must lead to the surface. Sim. Existem outros caminhos, mas estão distantes. E há uma boa chance de que esses túneis tenham desabado por causa dos tremores. Mas o labirinto, diz a lenda que no dia em que as paredes caírem, nós, os cruzados subterrâneos, saberemos que chegou a hora de subir à superfície para participar do confronto final contra os demônios. Wendu bufa com desdém. Até lá, as pessoas dizem que o labirinto nos protege de agir por impulso. Sou a única da tribo que já se aventurou pelo labirinto. E nem mesmo eu sei de tudo isso. Eu sei se tudo isso tem algum fundamento. Só sei que quanto mais eu avançava, mais fresco o ar ficava. Isso significa que ele realmente leva à superfície. When the ceiling and walls started shaking, the young ones in our tribe lost their heads. They figured the maze was going to collapse, so it was time to go up to the surface. They grabbed whatever weapons were on hand and ran off toward the maze. They think the maze is no longer a danger to them. They've been listening to Wenduog too much. Quando as cavernas começaram a tremer, os jovens da tribo enlouqueceram. Disseram a si mesmos que o labirinto ia desmoronar e que chegara a hora de irmos à superfície. Eles pegaram as primeiras armas que encontraram, conseguiram e correram para o labirinto. Ele explica com
Um olhar sinceramente preocupado. Eles acham que não há nada a temer, porque a Wendell os iludiu. Don't try to blame this on me. Yes, I told them that our people are capable of making our way through the maze. In the future. But I always told them to wait until I had made a map of all the maze's dangers. I warned them 100 times. But it was no use. My words just went in one ear and out the other. Nem tente me culpar. É verdade que eu disse a eles que conseguiríamos atravessar o labirinto. Um dia. Mas também acrescentei que tinha que terminar o mapa das áreas perigosas, das áreas e seus perigos. Já avisei não sei quantas vezes. Pela primeira vez você ouve uma pitada de emoção na voz de Medog. E foi em vão. Meus avisos entraram por um ouvido e saíram por outro. A espada feita de chama sagrada, como veio parar aqui? It came here with its owner. A long time ago. 50,000 gongs to be precise. Ela veio aqui com seu dono há muito tempo atrás, 50.000 gongos, mais precisamente. 70 years ago, in Uplander time. 70 anos no tempo da superfície. 50,000 gongs ago, our forebears found a dead angel here, along with the bodies of his comrades. The tribe gave them a dignified burial, and they were laid to rest with their weapons. But the flaming angelic sword was stuck in a rock, and no one was able to pull it out. It burned to the touch, like real fire. So the rock was placed over the angel's grave. It should be here somewhere. Endoag parece irritada com Len. 50.000 gongos atrás, nossos ancestrais encontraram os cadáveres de um anjo e seus companheiros. Eles o enterraram com suas armas, mas ninguém conseguiu puxar a espada angelical da rocha em que estava presa. Ela queimava o toque, como fogo. Então colocamos a pedra sobre o túmulo do anjo, que deve estar em algum lugar. Maybe the angel will dig himself out and find the sword for us. That might be our best shot in this chaos. Talvez o anjo saia do próprio túmulo e entregue a espada para nós. Talvez... Estou começando a pensar comigo mesmo que essa seria a única chance em todo esse caos. Len, watch your tongue. Len, cuidado com suas palavras. Encontraremos a espada mais rápido se trabalharmos juntos. Thanks. An extra pair of eyes can only help. The sword will be easy enough to spot. It looks, swordy. Help us, and in return, we'll get you out of here. O rosto de Len se ilumina. Obrigado! Um par de olhos extras podem ajudar. Você não deve ter problemas para reconhecer a espada. Parece uma espada. Em troca, vamos ajudar você a sair daqui. Now we're talking. Let's get to work. It's a good thing we all bumped into each other, isn't it? Excelente, vamos ao trabalho. É uma sorte termos nos conhecido, não é? What, you want to find the sword quickly so the underground monsters bring you back to the surface? So be it. O quê? Vocês querem encontrar a espada rápida para que os monstros subterrâneos te levem de volta à superfície? Muito bem, que assim seja. Eu não vou nem ocupar agora, porque eu sei que vou ter que ocupar com todo mundo. Conhecimento. Not this time. Não reconheci. Não reconheci. Coisinhas. Now what is that? Coisinhas inúteis, mais coisinhas inúteis. I found Coisinhas inúteis. What do we have Coisinhas here? inúteis. What's that? Ai, estou me preparando para textos e mais textos. Bora. Um relâmpago. Dia 15 do mês de Arodos. Mês 8. Ano 4715. Um relâmpago estranho perfura a escuridão. A
Casca sente gotas quentes. E Casca, meu Deus do céu. E Casca sente gotas quentes deslizarem de seu peito. A ferida curada por Thranduil reabriu. E a hemorragia, no entanto, não causou dor ou fraqueza. Uma cena nebulosa começou a se formar. Uma caverna. Ainda é o mesmo lugar em que ela foi lançada. Ainda é o mesmo lugar, ou ela foi lançada para outro. O batimento cardíaco de Casca acelera. E de repente, ela é tomada por uma enxurrada de pensamentos que surgem em sua mente. Pensamentos estes que certamente não lhe pertencem. Traição. Eles me traíram. Me incriminaram e me esfaquearam pelas costas. Meus aliados fiéis. Meus amigos queridos. As pessoas que jurei proteger. As mesmas pessoas por quem eu desci do paraíso e vim para o tumultuado mundo dos mortais. Peraí, tiro não. Deixa eu ver pra quente demais. Lá estão eles, à frente, na escuridão da caverna. O que estou esperando? O que estão esperando? Eles têm medo de se aproximar? Eles acreditam que eu estou prestes a morrer por causa dos golpes traiçoeiros? Ao meu lado, ouço o gemido abafado. Deitada na rocha, uma jovem garota de traços de tranças douradas aperta seu ferimento. Ela pagou o alto preço por se recusar a se juntar aos traidores. Eu poderia ter tentado fugir, mas não vou. Eu poderia ter tentado fugir, mas não vou. Enquanto me resta forças, devo. Embora reconheça que esses pensamentos são estranhos, Casca sente que pode controlar de certa forma. Vou tentar denunciar furiosamente traidores. A voz trêmula de dor e raiva ecoa até os confins da caverna nessa estranha visão. Por quê? Por que você me traiu? Por que você traiu seus companheiros e a mim? Por que o abismo que ofereceu para ceder à tentação? Formas indistintas surgem gradualmente revelando o rosto de vários mortais. Um deles, um jovem meio-elfo, com dedos presos em um nó, responde às acusações. Você e sua deusa não nos deram nada, Lariel. Nada. Mas o Lorde de Skari nos concederá todos os nossos desejos, e não há poder no mundo capaz de impedir sua conquista. Os pensamentos estranhos fluem cada vez mais rápido, como um rio torrencial de reflexos cintilantes. Uma sacerdotisa em um vestido colorido observa as estrelas. Uma jovem paladina rezando enquanto segura sua espada reluzente. Um anjo majestoso de asas douradas olha ao longe. Apesar do capacete que cobre seu rosto, sua voz é perfeitamente clara. Você só se você estiver disposto e só se você quiser dar um grande passo. Não há retorno. Só se você estiver disposto e só se quiser dar um grande passo. Não há retorno. Nesse momento, a escuridão da visão ganha vida. Como um pesadelo, uma figura gigantesca emerge das profundezas da caverna. Uma enxurrada de gritos e sussurros emanam das sombras. São estridentes e penetrantes como uma lâmina incandescente. Os traidores caem de joelhos em êxtase diante a sombra, enquanto a garota ferida se contorce de agonia. A ferida está aberta no peito de Casca. A ferida aberta no peito de Casca está queimando. E sua cabeça lateja de dor, mas a origem da sensação não é clara.
pertence a ela ou as dores pertencem ou as dores sentidas por Lariel ou são as dores sentidas por Lariel. Ele enviou a visão. Vou ter que ler antes o que é abismo. O abismo é um reino de horror e perigo sem fim. Seus vastos abismos, chamados de fendas externas, se estendem pela superfície da esfera externa, onde eles se abrem para os reinos como Elysium e até mesmo o Paraíso. O mal trava guerras eternas contra os povos celestiais. Os exércitos do bem, portanto, mantêm guardas perpétuos na tentativa de impedir essa expansão. Expansão é a palavra certa, pois o abismo cresce pouco a pouco. Estudiosos veem isso como prova de que o fim de todas as coisas está próximo. E nada pode impedir o crescimento, nada pode impedir a crescente dissolução da esfera externa. Aos seus olhos, tudo acabará inevitavelmente sendo consumido. Pior ainda, as esferas externas também podem se abrir em outros lugares, como fizeram várias vezes para devorar mundos inteiros. A terrível ferida do mundo que está destruindo o norte de Avistânia é apenas a manifestação mais recente disso no plano material. Uma lágrima na própria realidade que o testamento de Mendev não pôde conter por mais muito tempo. O abismo é composto de incontáveis camadas, unidas pelo rio Estive. Eles são habitados por demônios e governados por lordes demônios, que assumiram o controle do plano primordial Pilothoth há muito tempo. Vontade. Mas Casca está determinada a combater a ilusão. Os 4. Mas Casca sabe como resistir às influências. Vamos lá, Casca. Nice. Embora seja apenas uma visão, seu poder é aterrorizante, mas Casca ainda é mais forte. Consegue superar a dor e a fraqueza. Infelizmente, aquele que lhe enviou esta visão não pôde fazer o mesmo. Ele estava quebrado e exausto. Uma sombra monstruosa da escuridão da caverna. Uma sombra monstruosa emerge da escuridão da caverna. Ela não é real, existindo apenas nessa visão ou no limbo dessa estranha memória. No entanto, o estremecimento de terror ao reconhecer Descari, o terrível Lorde Demônio, não é uma ilusão. Em um momento tão rápido quanto o próprio pensamento, a mão do monstro agarrou Lariel pela garganta. O tolo anjo se debate nas rochas, como uma mosca que teve suas asas arrancadas. Declara a sombra enquanto sua voz muda conforme se move. Vai de um sussurro suave e um eco cavernoso, alternando entre confiança da juventude e fragilidade da idade. Diga-me, anjo, onde está sua deusa? Onde está seu arauto arrogante? Onde está o arauto arrogante dela? Como é possível viver os últimos momentos? Como é possível viver seus últimos momentos aqui sozinho, tão longe da luz do paraíso? Uma estranha calmaria envolve os pensamentos de Lariel. Ele reconhece seu inimigo e nunca se submeterá à sua vontade. Em sua mão
Em sua mão, a espada flamejante ganha vida. Brilhante. Pura e cintilante. Com faíscas multicoloridas, como raios de sol, como o raio de um sol que atravessa um vitral. Ele desfere um golpe. A lâmina corta a carne da criatura demoníaca que se libera a garganta de Lariel e recua como um uivo. O anjo cai forte sobre as rochas. Apesar de seu vigor em declínio, seu orgulho permanece intacto. Segurando sua espada firmemente, ele usa seu último suspiro para afundá-la na pedra. Casca sente a visão se dissipar. O fluxo de pensamento diminui como um rio em seca. Um rio que seca. Mas ela ouve uma última coisa. Você vai me matar, monstro. Isso eu sei. Mas um dia alguém encontrará minha espada e a libertará da pedra para punir os malfeitores e traidores. A visão desaparece em uma explosão de cores. Casca não ouve as últimas palavras do anjo, mas elas mesmas parecem ser capazes de contemplar os pensamentos. Como se os tornasse para si. As palavras escapam de seus lábios, acompanhadas por outra coisa. O fogo se apaga em seu peito. A ferida escalar se fecha, sem deixar cicatriz. Olhando para baixo, Casca vê a espada flamejante em seu punho. Ou melhor, a memória dela. Em um brilho ardente e reconfortante, a lâmina desaparece e a luz é atraída para a palma da sua mão. Ela sente que a espada retornará, e tudo que ela precisa fazer é chamá-lo. Hey, are you alright? You were kinda glowing just now. Ei, Casca, você está bem? Havia como um brilho emanando de você. Scylla se ajoelha oferecendo uma oração a Iomedes. That was it. The light of heaven. But how? Lan olha para você perplexo. Essa é a luz do paraíso, mas como? What did you do with it? Where did it go? Mendo franze a testa. O que você fez com ela? Para onde ela foi? Então você viu a mesma coisa que eu, os traidores e a garota moribunda? It's only us here. Your group, you, me, Wendu, and the light of heaven that sort of got, sucked into you. Any chance you can whip it out again? We do kinda need it. Lan olha em volta. Somos só nós aqui. Seu grupo, você, Wendo, eu e a luz do paraíso que você, por assim dizer, absorveu? Você acha que você traz ela de volta? Ela poderia ser útil para nós. Realmente precisamos dela. Sorry, I crack jokes when I get nervous, and when I'm upset, and when I'm happy. Anyway, what I said, it came out wrong. We need to bring you to Chief Sub. You can show everyone the light of heaven, we'll rally the tribe and go into the maze, and we'll get back our kin. Lan esfrega o queixo ansiosamente. Desculpe, eu costumo brincar quando estou nervoso. E quando estou com raiva. E quando estou feliz. Enfim, me expressei mal. Precisamos levá-la ao chefe Sul. Então você poderá mostrar a luz do paraíso para todos. Assim poderemos reunir as tribos do labirinto e resgatar nossos irmãos. And what if she can't make it happen a second time? What then? The tribe will just say we're crazy and turn its back on us. E se ela não conseguir fazer isso de novo? O que vai acontecer? A tribo vai pensar que somos malucos e irão virar as costas contra a gente. Eu acho que vi as memórias de Lariel, o anjo que morreu aqui. Lariel? That really was Lariel? The angel from the legends. The ancestors even got his name right on the gravestone. The chief will be thrilled.
Larion, você está falando de Larion, o Anjo das Lendas? Parece que nossos ancestrais escreveram o nome dele. Parece que nossos ancestrais escreveram o nome dele em seu túmulo. Isso deixará o chefe emocionado. Cara, às vezes me incomoda isso. You. Thousands of gongs and no one's been able to touch it. And now you, an ordinary creature of flesh and blood, no different to us, get the sword and start talking about visions. O Enduag olha para você com desconfiança. Você? Esta espada permaneceu intocável por milhares de gongos. E você, uma criatura estúpida de carne e osso. Não diferente de nós. A pega como se não fosse nada e começa a falar de visões? Now, Wendoag, don't be a sore loser. She is clearly different from us. The sword appeared before her, along with the angel's name and all that other stuff. Because she doesn't carry our mongrel taint. Heaven doesn't give a damn how special we are. We're born with evil inside us. Heaven doesn't need to know any more than that. Vamos, Enduag, sem ciúmes justificados. Ela não é como nós, isso é evidente. A espada apareceu para ela, assim como o anjo e todo o resto. Porque ela não está contaminada pela nossa maldição dos mestiços. Ao olhar aos olhos do paraíso, a única coisa que importa é que somos portadores do mal. I know you're willing to tear anyone apart to uphold our people's honor, but you and Sol, you just refuse to face the truth. We are the way we are because our ancestors' bodies were corrupted by the Abyss. It does the same thing to plants and animals. There's nothing heroic or special about it. It doesn't make us better, and it doesn't make us worthier. Eu sei que você está disposta a destruir qualquer um para defender a honra do nosso povo. Mas você simplesmente se recusam a encarar a verdade. Se estamos assim, é porque o abismo corrompeu nossos ancestrais. Fez as mesmas coisas com plantas e animais. Não há nada heróico ou especial nisso. E isso não nos torna mais merecedores do que outros. Requer caminho místico do anjo, revelar a espada do paraíso. Sinto que posso controlá-la. That is just... Wow, I mean, that's amazing! Heaven has truly blessed you. Nossa, isso é simplesmente incrível. O paraíso realmente abençoou. This power is the most majestic thing I've ever seen in all my life. Is this what the sun is like, Lan? Mandou olha fixamente para a luz divina. Este poder, eu nunca vi algo mais majestoso em toda a minha vida. É assim que o sol se parece, Lan? Yes, it's similar. But this light is more... golden? Chief Sol needs to see this. Now that we have the power of angels on our side, he can't say no. He'll have to assemble a troop to storm the maze. You Uplanders care about your kids, right? Help us save ours. Without them, we won't survive. And then, the perils of the maze won't be so bad if we go together. We'll make our way through it and find the way to Canabras. Sim, praticamente. Exceto que a sua luz é mais dourada. Ela explica antes de forçar a desviar o olhar. Mostre para o chefe Sul. Com o poder dos anjos ao nosso lado, ele não pode mais recusar a se juntar a nós e lançar um ataque ao labirinto. Lan lança um olhar suplicante. Vocês da superfície também se preocupam com seus filhos, certo? Ajude-nos a salvar os nossos. Sem eles, nosso povo está condenado. Sem falar que a união faz a força. Juntos podemos superar os perigos do labirinto e encontrar um caminho para Canabras. Leve-nos ao seu chefe, então. Decidirei se irei ajudá-los ou não. Let's go. We'll take the short route. Well, the only route, really. Vamos, pegaremos o caminho mais curto. Bem, não é como se houvesse outro.
sobreviventes. Beleza. Galera, vamos encerrar por aqui. Acho que é um bom lugar para encerrar. Obrigado por todos terem assistido. Até a próxima.